Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça com todos nós. Aqui estamos, nesses momentos de dificuldades, tentando nos fortalecer, nos enchermos de ânimo e coragem para superarmos esses momentos que são difíceis, mas que sabíamos que um dia iria chegar, porque isso é promessa feita por Jesus. Quando ele veio aqui, quando ele reencarnou, foi por sentir que se ele não viesse, nós iríamos tomar um rumo mais difícil ainda. E hoje estaríamos talvez ainda naquela fase em que estávamos naquela época. Então, para nos dar uma sacudida, e até porque o politeísmo, né, aquela adoração aos vários deuses, já não estava mais fazendo sentido. Então, os homens precisavam, né, a humanidade precisava de algo que mexesse com o seu interior, que o fizesse despertar para as realidades da vida, do porquê que fomos criados neste mundo, o que fomos trazidos para cá, para recomeçarmos talvez e fazermos as coisas da melhor forma possível. Então percebemos que quem acompanha ou quem já estudou a história da humanidade percebe o quanto de dificuldades passamos até chegar onde chegamos, né? Porque na Idade Antiga havia muitas dificuldades, muito sofrimento. E continuou na Idade Média, que na Idade Média, de perseguidos, os cristãos se tornaram perseguidores e muito cruéis. Então o cristianismo foi quase todo, foi assim, grande parte do cristianismo foi deturpada. E agora é preciso que a gente aprenda a realizar, a trabalhar com o verdadeiro cristianismo, a fazer o que Jesus veio nos ensinar e a seguir confiantes. Mas ainda vemos que a humanidade precisa de muita coisa ainda. Sentimos, né, a necessidade de mudanças radicais, não mudanças materiais, mas mudanças interiores, onde cada um comece a perceber o outro como seu irmão, como pessoas que também precisam e, principalmente, só fazermos para o outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Nós trouxemos, então, um estudo muito chamados Poucos Escolhidos. E, como base, né, o livro Gênesis, no capítulo 18, que eu até aconselho aqui, façamos leitura desse capítulo, que é muito interessante, e o Evangelho segundo o Espiritismo, que também é um livro, está no capítulo 18 desse livro. Todos os dois são capítulo 18. Então, nós começamos vendo sobre os tempos são chamados. E que sinais estamos percebendo? Estamos vendo hoje uma pandemia assolando o mundo inteiro. E já vimos que somos muitos desencarnes por conta desse vírus, que já está sendo considerado por muitas pessoas como a Terceira Guerra Mundial. Porque a primeira foi realizada, surgiu por interesses materiais, por interesses em dinheiro, por concorrência entre as nações. Surgiu a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra foi consequência da primeira. Eu diria até que foi uma continuação da Primeira Guerra Mundial, em que ela terminou de maneira muito estranha, muito traiçoeira, muito vingativa. Então, deu origem a que viesse a Segunda Guerra Mundial, que também não solucionou os problemas da humanidade, porque os nossos problemas estão dentro da gente. Nós é que temos que fazer com que desapareçam o egoísmo, o orgulho, a ambição, esses vícios que nos assolam. E quando Trump manda
matar aquele guerrilheiro lá na Turquia, lá na Hungria, Hungria não, no Iraque, desculpe, no Iraque, eu acreditei que poderia ser o começo de uma terceira guerra mundial. Pedi muito a Deus que desse ânimo e coragem para a gente continuar, para não nos envolvermos numa outra guerra. E Deus, prevendo, né, que nós seríamos capazes de realmente voltarmos a fazer, porque graças a Deus, acho que o bom senso imperou nesse momento, que as nações não se levantaram para uma guerra. Mas ele então nos permitiu, né, passarmos pela situação desse vírus que está assolando a humanidade inteira e está fazendo com que a gente reflita naquilo que nós temos, quem somos nós, o que nós temos que fazer e como vivermos juntos, unidos. Achei interessante um rapaz colocar as situações que ele passou, em que as pessoas o ajudaram sem cobrar nada. E ele fica feliz não pelo fato das pessoas não terem cobrado, mas por ele ter percebido que, apesar de toda essa situação, eles não se favoreceram da situação para explorar economicamente. E é por aí que a gente tem que ver que nós já chegamos a um ponto em que não dá mais, né? Que é preciso mudar. E os Espíritos nos assinalam, nesses 2 livros, eles falam das necessidades de transformações, do que teria que acontecer para mudar o mundo, né? Para a regeneração da humanidade. Então, naquela época, ou até hoje, os incrédulos não acreditam que haverá mudança. Já ouvimos pessoas falarem que o mundo não tem jeito, né? Então, para essas pessoas, não acreditam em Deus, não acreditam que Deus nos ama, não acreditam que as coisas vão mudar. Por incrível que pareça, quando o Papa esteve aqui no Brasil, esse Papa Francisco, as pessoas começaram a reclamar por ele ser recebido como chefe de Estado, mas ele é um chefe de Estado, que o Vaticano não é uma cidade da Itália. O Vaticano é considerado um país à parte dentro da Itália. Então, ele é sim um representante oficial do Vaticano, aonde ele tem que ser recebido como um líder. Ele tem, isso é prática do mundo inteiro. E eu fiquei assim surpresa porque teve gente representando o grupo dos ateus. Existe, pelo menos naquela época, existia um sindicato dos ateus. Então ainda tem muita gente que não acredita que exista Deus, que ele tenha formado esse mundo todo, esse universo todo, com todas as dificuldades que a gente vê que não tem como. Porque se eu desmanchar um celular aqui na mesa, o acaso não vai juntar as peças e fazer o celular voltar a ser o que era antes. Então, se o acaso não faz isso, como esse universo maravilhoso, harmônico, equilibrado, sobreviveria sem ter alguém por trás, ou quem tenha feito tudo isso, né? Então, não tem como fugir da crença em Deus. E para a maioria daqueles que creem em Deus, né, essas coisas têm um quê de místico. Aquela velha história de que vamos ressuscitar, vamos levantar do túmulo, e as civilizações vão levantar do túmulo com a chegada de Jesus, e ele vai separar, né, os bons e os maus. Isso também é uma outra coisa que não faz sentido. Porque ficamos perguntando, né? Seriam só as pessoas de agora? E as pessoas que viveram no passado? E quantas seriam? Aonde estariam esses cemitérios todos? Tem lugares que já foram até tomados, né? Que nem se sabe que existiu ali.
E isso não faz sentido. As pessoas que desencarnaram lá no meio do oceano, por um acidente lá, caiu, morreu afogado lá dentro do oceano. Vai levantar, está dormindo até hoje, vai levantar e vai seguir? Isso não faz sentido. Então tem que haver essa renovação da humanidade. Essa renovação está acontecendo, não é de hoje. E muitas pessoas estão voltando com outras ideias, com outros pensamentos. Então, isso aí também não é uma coisa muito... não é uma coisa certa, né? Então, o certo mesmo é a gente contar com as mudanças que vão acontecer daqui para frente. Essa ideia de não acreditar nega a existência de Deus, como já falamos. E essa outra, né, dessa coisa mística, anunciam mudanças nas leis, né, que essa coisa de sair, ressuscitar, é uma mudança nas leis de Deus. Mas as leis de Deus são imutáveis, elas não mudam. Então não há nenhuma mudança no sentido da lei que Deus criou ser mudada, mas sim o cumprimento das leis. Os tempos são chegados. Estamos vendo isso aí e eu diria até que nós não temos mais muito tempo. A partir desses momentos, nós estamos num momento assim de estender as mãos. E esse ato de estender as mãos, é interessante que na idade primitiva era comum uma tribo atacar a outra. Quando se encontravam, lutavam até a morte para uma dominar a outra. E essa atitude foi encerrando, acabando, porque eles começaram a usar esse esquema de quando chegava perto, estendia as mãos num sinal de paz. Então, é isso que a gente precisa fazer, acabar com as guerras não só guerras de armas, mas guerras entre um e outro, entre o bem e o mal, e mudarmos interiormente com as guerras que nós trazemos também por dentro. Aquela coisa de ter momentos de querer fazer coisa errada, querer agredir, e a gente começar a mudar, para usarmos de mais paciência, porque era dessa forma que Jesus conquistou muita gente. E eu conheço histórias de pessoas que agiram de maneira paciente e conseguiram mudar a situação pela paciência que tiveram. E se a gente não mudar, nós vamos nos tornar obstáculos ao progresso, porque já chega de tantas dificuldades. Nós temos que aprender a ser felizes, mas não felizes momentaneamente, porque por enquanto é isso que nos afeta, é estarmos agindo de maneira a que tudo é válido, e não é assim. A gente tem que aprender, né, a conviver uns com os outros, porque não adianta também, eu posso estar numa situação muito feliz, mas de repente fico sabendo que o outro passou por uma situação difícil. Então está na hora da gente mudar essa ideia da gente, aquela coisa assim de, graças a Deus, na minha família não aconteceu isso. Mas se aconteceu na família do outro, o outro está sentindo também, está sofrendo também. Então a gente fica numa situação em que a gente tem que se irmanar, a gente tem que se sentir como irmãos uns dos outros, procurando fazer o bem. E percebemos, né, que essas situações que estão surgindo aí é para mexer com as pessoas. Estamos vendo um país enviando material para o outro, estamos vendo pessoas fazendo campanha para ajudar uns aos outros, e a gente precisa seguir o que a ciência nos diz. Mas como fazer isso? Fica difícil.
e estamos vendo quantas pessoas estão saindo para ajudar as outras. Aí é que está, a gente tem que aprender realmente a trabalharmos juntos, a fazermos as coisas juntos, um ajudando o outro, sem preocupação se estamos sendo melhores ou piores, porque estamos todos no mesmo barco. Nós não vamos sair de uma situação ruim para uma situação melhor agindo de maneira egoísta. Não é isso. Deus espera, Deus é muito amor e Ele espera que a gente aprenda a convivermos realmente sem um procurar explorar o outro. Mas vemos aí como é difícil. Nessa pandemia mesmo, quantas pessoas se aproveitaram dela e quantas pessoas quiseram se aproveitar para ter maiores ganhos. Mas se observarmos bem, Jesus não tinha dinheiro. Jesus não usava dinheiro. Ele já estava num patamar que dinheiro para ele não fazia diferença. Ele mesmo dizia, né, que o Filho do Homem não tem um travesseiro onde reclinar a cabeça. Que ele já estava num ponto em que não era necessário para ele. E a gente vê isso aí, que o dinheiro é sinal de progresso, que o dinheiro nos permite que possamos trocar as mercadorias sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Porque no passado era a troca de uma vaca por um saco de milho, um saco de milho por um saco de feijão, e nem sempre dava certo. Então, o dinheiro veio para solucionar esse problema, para solucionar um problema. Ele não veio para se tornar o problema. Nós é que fizemos isso. E hoje, nós estamos vendo que nessa pandemia, quem corre maior risco são as pessoas que não têm dinheiro, porque não têm plano de saúde, a educação e a saúde não foram bem organizadas, ninguém esperava que isso fosse acontecer, nem as indústrias também, estavam todo mundo confiantes que a vida ia seguindo naquele ramerrão e que não ia acontecer nada, foi todo mundo pego de surpresa. E fomos também pegos de surpresa. E aí, como agir, né? É a hora, então, da gente estar vibrando, pensando, se não podemos sair, vamos orar por aqueles que estão precisando, estão necessitando, que realmente os momentos são chegados, os tempos são chegados. Porque se fizermos as contas, desde quando o planeta começou a ser habitado, e até hoje ainda estamos nessa situação de a gente não aprender a relevar, não aprender a conviver. Quantos lares estão se desfazendo? Quantos jovens estão num momento difícil, se envolvendo com drogas? Quanta coisa está acontecendo à nossa volta por força da nossa incoerência, da nossa falta de compromisso, de responsabilidade com as realidades. Quantos jovens e crianças estão com dificuldade de entender as coisas porque não aprenderam, não foram evangelizados. E aí fica difícil. Difícil até de aceitar as perdas, as situações difíceis, os momentos difíceis. Aí não dá para entendermos isso, né? Então, Kardec coloca no livro A Gênese, porque os cataclismos, né? Então, a humanidade realizou até o presente incontáveis progressos. Realmente, nunca tivemos tanto progresso. Já foi feita uma pesquisa que no século XX, a humanidade fez foi uma expansão enorme da tecnologia, mais do que nos séculos passados. Mas foi crescimento tecnológico. O moral
pouco acompanhou. A gente percebe isso aí. Não são só os que estão lá no Planalto que são corruptos. Volta e meia a gente percebe o quanto ainda tem gente corrupta. São pessoas que estão só ligadas aos bens materiais. E Kardec coloca, né, que ainda lhe resta, quer dizer, para a humanidade, ainda lhe resta um imenso progresso a realizar. Fazer reinar entre os homens a caridade. É o que estamos tendo que fazer. A fraternidade. Eu fico feliz quando escuto que um país está ajudando o outro. E a solidariedade, que todos nós temos que praticar, para assegurar o bem-estar moral, para poder haver realmente essa transformação, né? Então, estamos assim às portas da era do progresso moral. E a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência. Já desenvolveu enormemente a inteligência, do senso moral. Está chegando a hora da gente entender o que é o senso moral, que está basicamente ligado a faça ao outro aquilo que gostaria que o outro fizesse. E aí, se não for assim, a hora que estiver praticando esse ensinamento, toda a humanidade estiver praticando, vai ser uma maravilha. Não vai precisar mais de prisão. As cadeias vão se abrir, não vai precisar mais. Para quê? Porque não vai haver ninguém mais tentando roubar dinheiro, roubar a esperança, roubar os bens materiais da pessoa. Vão estar todo mundo ciente das suas responsabilidades perante si mesmo, ao próximo e a Deus, né? A era moral, do progresso moral, está contando também com essa nova geração que está chegando aqui. E que não tem como a gente negar. Tem até uma música que diz: a nova geração já está aqui, só não vê quem não quer. Estamos vendo aí quantas crianças estão chegando com ideias próprias. São líderes que já estão com um certo conhecimento, que não têm... Tem crianças que não têm a menor dúvida com relação à existência de Jesus. Sabem que ele existiu. Inclusive que às vezes nos perguntam: por que Jesus não veio aqui? Por que ele não está aqui? E muitas das vezes falando coisas que a gente fica imaginando: de onde está tirando isso? É porque já veio com essas ideias, com esses conhecimentos. Tecnologicamente, quantas crianças sabem mexer num celular, num computador, com maior facilidade? Eu, para aprender a mexer no computador, tinha que fazer curso. Eu fui para uma escolinha, não sei se alguém vai lembrar da Delta. Eu fui para lá para estudar, para aprender como ligar um computador, como mexer no mouse e tudo. Então, nesse momento, essas coisas acontecem porque já esgotou o tempo. Então, tem que haver uma transformação. Como fazer essa transformação se existem pessoas que não aceitam? Então, são forçosamente obrigados a aceitar. Porque não tem, acredito que não tenha ninguém que não fique pensando: por que esse vírus? Por que isso? E tem gente negando que não está existindo isso não. Que isso é fruto da propaganda da mídia, da televisão. Mas sabemos que isso é possível. Foi para exatamente evitar uma guerra, sem essa guerra entre as nações com armas. Então veio essa espécie de terceira guerra mundial com um inimigo que, como eu ouvi outro dia o cara na televisão falando, que o vírus não tem telefone para a gente ligar para ele para saber quando que ele vai atacar, quando que ele vai embora, né? E é um inimigo que ele não é visível.
Então não tem como você usar um revólver, uma espingarda ou lá uma bomba nuclear, que não é por aí. Ninguém está vendo esse vírus, ninguém vê, ele é invisível. Então a gente tem que pensar, né, no que nós temos que fazer para mudar isso, para mudar essa situação. Antigamente, haviam chamados cataclismos no planeta, nós sabemos disso, que transformaram, inclusive, a era em que haviam dinossauros, eles foram exterminados numa mudança toda que houve no planeta. Agora não, agora os cataclismos vêm para mexer com a nossa moral, com o nosso interior. E nós agora estamos tendo que parar para refletir, para analisar, para olharmos do espelho e pensarmos: quem sou eu? O que eu preciso fazer para mudar a situação à minha volta? Qual é a minha missão nesse planeta? Porque todos nós estamos em missão. Mas qual é a nossa missão? Então está na hora da gente refletir nisso aí. De pensarmos: quem sou eu na realidade? O que eu posso fazer? O que eu tenho de bom para oferecer para aquele que está precisando de ajuda? Então não podemos mais pensarmos só nas coisas da gente, mas também nas situações que nos cercam, que são dificuldades que estão envolvendo a todos nós. E tenhamos fé em Deus, que Deus não quer nos castigar, mas nos ensinar. Então essa pandemia veio para nos dar um alerta de que os tempos realmente são chegados. Chega de errar, não dá mais. Então quem quiser estar numa situação melhor, tem que começar a mudar a si mesmo, para que tudo transcorra de uma melhor forma possível. E tenhamos fé, confiança, que esse momento vai passar. Não podemos precisar se vão ter outros, mais fortes ainda, mas estamos em momentos de realmente despertarmos e mostrarmos quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui e o que precisamos para que as coisas se modifiquem e se transformem à nossa volta. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz, nos ajude, fortificando-nos cada vez mais, para que possamos realmente cumprir o que Jesus pediu com cada um de nós, né? Que seguíssemos os passos, né? Que fôssemos com Ele. Quem quiser carregar quem quiser vir após mim, carregue a sua cruz e siga-me. Estamos na hora de carregar a nossa cruz, indo atrás de Jesus, que sofreu sem merecer, mas nós fizemos sofrer. E agora estamos na hora de colher o fruto daquilo que plantamos. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz. Muito obrigada.